Senhor eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite que está nos concedendo. Batiza-nos com teu Santo Espírito, que teus santos anjos celestiais acampem-se ao nosso redor, livra-nos de todo mal, purifica-nos, dá-nos entendimento sobre tua palavra. Pai, afasta-nos do mal. Cria em nós um coração íntegro, reto, que se desvia do mal. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos no tempo que estamos vivendo. Ajuda-nos a entendermos a verdade presente e capacita-nos a pregá-la com poder e coragem, Pai. Toma-nos em tuas mãos, é o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, dar glória a Deus, gente. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, né? Então, a gente já falou sobre o temor de Deus. O dar glória a Deus, ele começa com um princípio do Evangelho Eterno, aquele primeira mensagem dessa série que a gente conversou, que é o conhecimento do pecado. Não tem como você dar glória a Deus, a não ser que você conheça a sua, a minha natureza pecaminosa. Note que o evangelho, o outro evangelho que Satanás perpetua, é justamente um evangelho centralizado no homem. Por isso que o número da besta, né, o nome, o número do seu nome é número de homem. Então, Satanás, ele coloca o antropocentrismo desde a época lá das filosofias gregas e ele vai resgatando essa ideia. Por isso, gente, que quando, fazendo uma digressão aqui, por isso que quando a rocha lá de Daniel, sem auxílios de mãos, bate no pé da estátua, e aí lá diz que ela vai esmiuçar o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro. Você já parou para pensar? Olha, não existe Império Babilônico, o ouro. Não existe o Império Persa, Medo-Persa. Não existe o Império Romano. Não existe o Império Grego. E como é que a rocha, quando ela bate no pé da estátua, a profecia diz que ela vai esmiuçar tudo? O ouro, a prata, o bronze. Porque ali não está falando de império somente, porque também o Império Babilônico ele foi menor em extensão, ele foi menor na questão de poder geopolítico e menor na questão de tempo. Isso já deixa claro lá na profecia que o segundo reino é inferior ao teu, e aí fala assim: o terceiro terá domínio sobre toda a terra, o de bronze. Então, como é que pode que se o segundo é inferior ao primeiro, que a Medo-Persa é inferior ao babilônico, se é inferior, por que que o terceiro, que é de bronze, tem domínio sobre toda a terra? Então, essa sequência de metais, ouro, prata, bronze, ferro, ferro com barro e termina na pedra, você percebe que a pedra é o menos valioso de todos os outros, só que a pedra é que permanece até o final. A pedra é que toma conta de toda a terra. Então, na profecia lá de Daniel, fazendo essa digressão, é você entender que toda filosofia, pensamento babilônico, persa, medo-persa, greco, romano, chega até nossos dias. E chega aprimorado de tal maneira que em Apocalipse capítulo 13, a besta, ela é a mistura de todos os animais. Então é a mistura filosófica, é toda essa confusão de Babel filosófica que é apresentado para as pessoas aí e que confunde as pessoas mesmo, né? Que nem a Rosângela comentou, que o inimigo quer confundir a todos. Ele quer, ele não só quer, como ele está conseguindo. Essa grande Babel, a grande Babilônia que Apocalipse mostra, é a mistura filosófica de tudo que vem sendo construído desde a Babilônia até os reinos últimos desse mundo aqui, né? Os reis, nos dias destes reis, Deus suscitará um reino que jamais será destruído. Então, feita essa digressão aí, dar glória a Deus é nós entendermos a posição de Deus e a nossa posição. Começa por aí. Lembre-se lá de Romanos capítulo 3. Então, o primeiro texto que eu vou começar a destrinchar aí, Romanos capítulo 3, quando fala de glória, ele vai falar lá, o apóstolo Paulo, ele dá a introdução no capítulo 1, capítulo 2, e aí no capítulo 3 ele vai falar de judeu e grego, que ele, capítulo 1 ele fala de gentios, no capítulo 2 ele começa a falar dos judeus, e aí no capítulo 3 ele coloca todo mundo dentro do balaio e vai então fazer aquela conclusão maravilhosa, que é dos versos 21 a 31 do capítulo 3 de Romanos, que diz: Mas agora, sem lei, sem obras da lei, sem obra da lei, eu não vou poder entrar aqui nessa discussão, tá? Porque é Lucas capítulo 18, as obras de Abraão, tal, e aí a pessoa
As pessoas não entendem direito quando fala sem lei aí, mas tem a ver com obras de Abraão, tá? Falando aqui rapidinho, não vou me aprofundar muito, é que o judeu na época de Jesus ali, da época de Paulo, eles falavam o seguinte, que nós temos que guardar 613 leis positivas, 619 negativas, ou é vice-versa, não me lembro de memória. Se você não consegue guardar todas, aí você evoca as obras de Abraão, porque aí passa a ser salvo graças. É como se fosse uma intercessão de santo, como se perpetua hoje em dia aí em outras igrejas aí. Abraão se tornaria um santo, então, que é um intercessor das obras dele para nós. Aí, então, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. E olha só o que ele fala aqui no verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, como é que é dai glória a Deus se eu careço da glória de Deus? Temei a Deus e dai-lhe glória porque chegará a hora do seu juízo. Como é que eu vou dar glória a Deus se eu careço da glória? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E aí ele vai falando, olha, onde que está a arrogância, então, onde que está a soberba, como é que eu posso falar que eu sou bom, que eu sou reto? Não, de maneira nenhuma, né? Confirmamos a lei, nós não anulamos a lei pela fé, nós confirmamos a lei porque a lei tem o objetivo de mostrar que nós carecemos da glória. Então, se no temer a Deus é uma consciência da lei de Deus em mim, a consequência de dar glória é porque agora que eu sou consciente da lei, eu entendo quem Deus é, como ele é santo, puro, perfeito, porque a lei é santa, pura e perfeita, e eu sou um ser que careço de glória, graças então a Jesus Cristo, que vem trazendo essa reconexão, essa religação com Deus, e aí sim, através de Cristo, eu passo a dar glória por ele e através dele. E aí, como é que eu faço então? Quando começa esse processo, que aí Romanos capítulo 6 fala que é através do batismo, porque eu morro nas águas, passo a viver agora uma nova vida que não é a minha vida, porque ela é uma vida poluta, ela é uma vida poluída, é uma vida onde tem dolo, uma boca que tem dolo. Aí eu morro e passo a viver agora baseado no poder do Espírito, glorificando a Deus. E Paulo vai trabalhar isso em Romanos, mas também para Coríntios, por exemplo. Coríntios, capítulo, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, que ele está concluindo ali, e aí ele fala o seguinte, ó, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Olha, note que diferença tremenda, né? Entre a filosofia babilônica, onde lá o leão que tinha asas é arrancada as asas do leão e aí ele se transforma em homem que continua caminhando lá na profecia de Daniel capítulo 7. E aí a Babilônia, a grande Babilônia de Apocalipse é o número de um homem, a adoração. Seu múltiplo, né, de 6 é 60, 600, né? 666. Então é um humanismo, naturalismo, o homem no centro de todas as coisas, o homem sendo o Senhor, né, de todas as coisas. E agora Paulo fala assim, olha, é o oposto, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, dar glória a Deus, gente, não é só no sentido de adoração, de contemplação, não é só estar na igreja lá, ou fazendo louvor, ou orando, lendo Bíblia. Dar glória a Deus envolve agora questões físicas, que é outra coisa que a gente precisa destruir. Como o espiritismo, os braços do espiritismo permeia a filosofia cristã
graças à Idade Média, à cultura greco-romana, babilônica, persa, como permeia o entendimento de que Deus é espírito e nós somos matérias. Deus é bom, puro, santo e nós somos corruptos, mortais, tal. E o nosso espírito que vai ser purificado no purgatório, tal. Como que é destruído isso aí? Deus é matéria. A encarnação dele é real, ele está no céu em carne e osso, voltará em carne e osso, o reino dele é real, existe trono, existe um exército, os anjos são reais, eles comem, comeram com Abraão, eles interagem com os seres humanos, tá? Então o céu é real. Então, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você veja que com essa frase, Paulo já destrói toda essa visão espiritualista. Glorifique a Deus no seu corpo. A questão é a transformação da nossa natureza como um todo, físico, mental e espiritual indivisível. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a glorificação de Deus envolve a vida, o seu estilo de vida. Volto a afirmar aqui, nós não somos seres dicotômicos, nós não somos seres divididos em carne, espírito, nós somos seres holísticos, integrais. Então, quer eu coma, quer eu bebo, eu tenho que fazer tudo para a honra e glória de Deus. Isso envolve, por isso que a mensagem de saúde é o braço direito da pregação do evangelho, é a cunha de entrada na sociedade. Então, como é que anda a tua vida, hein? Como é que anda a sua temperança, seu domínio próprio? Como que anda os 8 remédios da natureza? Como é que você está dando glória a Deus? Nosso caráter precisa ser transformado, nosso corpo físico e mental precisa ser preservado e não destruído, porque ele voltará. E o céu, gente, o céu não é disruptivo, usando uma palavra moderninha aí, né, que o pessoal gosta de usar essa palavrinha aí. Hollywood está usando muito em filmes disruptivo, cultura disruptiva. O céu não é disruptivo, o céu é uma continuidade daqui. Então, uma das principais diferenças da filosofia adventista, da teologia adventista, melhor dizendo, para outras teologias, é que nós não cremos nessa disrupção, sabe? Ah, mas lá fala que nós vamos ser transformados num abrir e fechar de olhos, tal. Sim, na questão mortal, sim. Herdaremos a imortalidade. Deus trará a imortalidade novamente. Mas veja, há uma continuidade. E Jesus, na encarnação e ressurreição, e os 40 dias que ele ficou com os discípulos aqui, ele deixou muito bem claro isso. Olha, toque aqui nas minhas mãos. Os discípulos já tinham toda aquela mentalidade greco-romana, o judaísmo já estava diluído nessa visão, aonde eles pensavam, já acreditavam em espírito, olhavam lá, né? Deus é espírito e agora a gente vê Jesus ressuscitado. E aí? Jesus é matéria, é um espírito? O que que é? Estavam assustados ali. Ele vira e falou: ó, encosta aqui na minha mão. Ó, vocês têm pão para comer aí? E o que que vocês têm para comer? Me dá um pouco da comida de vocês. Por que que Jesus fez isso aí? Mostrando que há uma continuidade. O reino é real. O dar glória a Deus é você entender que a glória dele foi manifestada na pessoa de Jesus Cristo. E dar glória a Deus é você começar a viver o céu agora. Olha como essa mensagem é importante, porque uma vez eu conversando com os jovens, uma rodinha de jovens lá, eles se queixaram comigo faz um tempo isso aí, viu? Foi há 2 distritos atrás. Numa roda de jovens, eles falaram assim: pastor, sabe que a gente ouve assim a respeito do céu, e tal, mas é um local tão longe, tal, é tão pro futuro. E aí, nessa frase deles, a gente estava conversando sobre outros assuntos e aí soltaram essa frase no ar e eu fiquei pensativo, né? Falou assim, ó, olha como nós estamos errando em apresentar a mensagem para os jovens, porque a gente coloca o reino, a gente coloca algo tudo lá no futuro, sendo que o dar glória a Deus é agora. É o modo como eu vivo, é o que eu faço, é o que eu como, o que eu bebo, com quem eu ando, como eu me porto. Isso é dar glória a Deus. Ou seja, o reino ele se torna agora. O reino de Deus é chegado a vós. Jesus falou isso aí. Olha, o reino de Deus é chegado a vocês. Então, dar glória a Deus é você tomar consciência que o reino chegou. É o final da oração do Pai Nosso, né? Que tem a frase, nem todos usam, né? O final da oração do Pai Nosso. Mas lá, Mateus coloca lá, porque teu é o reino, o poder e a glória
para todo sempre. Amém. Chegou, já chegou. Faça a tua vontade assim na terra como no céu. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Então chegou. O reino não é algo que vai vir. O reino é algo que já chegou. Lógico que nós estamos num período de intercessão entre o reino das trevas, a luz veio, e aí as trevas não prevaleceram contra a luz, João deixa bem claro, e aí então, nesse período de intercessão, a gente convive no meio das trevas, junto com as trevas, mas não sendo trevas, mas dando glória a Deus, tá? Então é uma mudança de pensamento, de paradigma, de conceito, de cultura, de cosmovisão. É uma mudança de como você enxerga o mundo e como você vive e se posiciona no mundo. Por isso que eu fico louco da vida, e aqui eu faço uma crítica, tá? Como, sabe o que que Satanás está conseguindo fazer no meio cristão e que me surpreende com toda a teologia adventista que conhecemos e sabemos, me surpreende como facilmente grupos de adventistas acabaram se politizando e também se envolvendo nessas discussões e questões políticas como a gente vê hoje. E não só discussões políticas, discussões filosóficas, comunismo versus liberalismo, discussões de evolucionismo e criacionismo, discussão, olha, aí o que que acontece? Feminismo, discussão de preto versus branco e tal, e as pessoas esquecem que Paulo falou que em Cristo todo muro foi derrubado. Não há, portanto, judeu, nem grego, nem romano, nem livre, nem escravo, porque todos são em Cristo um. E aí a gente pega e eu me pego vendo e testemunhando jovens, meia-idade, idosos, envolvidos no canto da serpente. Me assusta profundamente. Você sabe o que que eu percebo? Percebo que isso se deu porque as pessoas deixaram de ler Bíblia, entender profecia e entender teologia que nos foi dada pelo Espírito de profecia e pela palavra, no grande avivamento que teve no século XIX. É como se nós retroagíssemos lá para a Idade Média, ou até para a Babilônia. E vamos retroagindo em pensamento e a gente acaba por viver, então, no meio desse circo aí. E pelo amor, né? Fica a minha crítica aqui que se você se envolve nesse tipo de discussão e separação aí e ainda utiliza a rede social, a pessoa tem que ter vergonha. A pessoa tem que ter vergonha por desconhecimento bíblico, teológico, profético e quando se envolve numas questões dessa aí. Enfim, quando as pessoas me perguntam, pastor, você é de esquerda ou de direita? Eu falo assim, olha, meu filho, eu sou do céu. Eu sou muito mais alto do que isso aí. Muito mais alto que isso aí, tá? Eu não sei, isso é um sermão que a gente pode pregar um outro momento na igreja. Estou fazendo outra digressão aqui, né? Estou saindo agora um pouco do tema dar glória a Deus. Mas se você notar, quando os cobradores de imposto veio cobrar aquele stater lá para Pedro, bateram lá na porta, né? Eu ia falar tocar a campainha, não tinha luz, né? Bateram lá para pegar e falar assim: e aí, vocês não vão pagar o imposto do templo? Lá na palavra diz assim: Pedro se adiantando, falou, vamos pagar. E aí ele vai para o mestre, vai para Jesus e fala: Senhor, estão aí os cobradores de impostos. Pedro, nessa hora, foi mais uma vez, né, usado, acabando fazendo a tentação que ele queria o quê? Ele queria que Jesus antecipasse o messianismo dele, né? O rei agora vai entrar no trono e vai expulsar o povo lá. Ou seja, política para cima do Messias. Aí Jesus falou assim: e aí, Pedro, que me diz? O filho do homem, o filho do Senhor é para pagar imposto ou não? Ou são só os servos? Aí eu falei assim: não, o filho não paga. Então, Pedro, para que as pessoas não se escandalizem, aí o que que Jesus faz? Pedro, vai lá você pescar. Pedro, você precisa ir pescar. E você precisa relembrar o meu chamado que eu fiz a você, e você vai encontrar lá o estáter na boca do peixe, porque você não é mais pescador de peixe, você é pescador de homens. Veja, Jesus dá uma chamada de atenção em Pedro lá, tá? Voltando agora aqui, dar glória a Deus, gente, é a gente viver à margem e superior disso aí. Lógico que eu discuto, eu converso ideias. Eu converso com pessoas quando elas vêm perguntar para mim, mas não é nossa missão. Nossa missão é dar glória a Deus através do nosso modo de vida, vivendo uma vida do reino, que quando sair leis que confrontem o reino, seja político de direita e esquerda, para cima ou para baixo, seja político com filosofia, viés XYZ, a profecia é bem clara, vai haver perseguição. E quando o Estado querer se intrometer nas coisas do reino, eu sei muito bem
Para quem eu vou dar glória? Para quem eu vou dar glória? Agora, é uma decisão que você toma hoje, não é uma decisão que você vai tomar lá na frente. E é o seu estilo de vida, é o modo como você vive hoje que vai determinar e revelar o momento da glória ser dada poderosamente lá. E aí a gente vai entrando aqui, caminhando para o final, que isso veio, temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, dentro do escrito joanino, Apocalipse. E eu deixei intencionalmente, porque aqui eu só falei paulino, né? Escritos paulino. Agora a gente entra em João. E são dois versos que vai lançar luz de maneira clara, que é João capítulo 15, verso 8, e depois João 17, verso 4. Então, no capítulo 15, verso 8, olha, eu vou ler até o verso 7, tá? A partir do verso 7 de João 15. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora anote aqui o verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Gente, então, olha, preste atenção aí, né? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Veja, Jesus está falando aqui de multiplicação, de discipulado, de fruto. Então, o que que é dar glória a Deus? Dar glória a Deus nada mais é do que através da minha conduta de vida e através da minha pregação, eu manifeste as obras de Jesus Cristo para essa geração de trevas com um objetivo específico de dar frutos, ou seja, de fazer com que pessoas agir de maneira intencional, convidando pessoas a se juntar para expandir o reino. E aqui envolve o quê? Discipulado. Aqui envolve até batismo. Aqui envolve batismo. E uma maneira de dar glória a Deus também, no capítulo 17, que ele vai falar de unidade, né? Aqui ele está falando amei-vos uns aos outros. Ele vai batendo nesse martelo da unidade, do amor. E no capítulo 17, então, ele culmina com a oração conclusiva de todo esse discurso que ele fez. E ele começa dizendo o seguinte: tendo Jesus falado estas coisas, levantou, João 17, tá? A partir do verso 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo,
mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Assim como tu enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, esse é o clímax da oração pastoral, a intercessão máxima que Jesus faz, mostrando que, principalmente dos versos 1 ali até o verso 8, praticamente, vai se aprofundar a questão da glorificação. Como o Pai enviou Jesus ao mundo, ele nos envia com autoridade e através de sacrifício. Então, veja só, a questão é que se você deixa de pregar o evangelho e pregar não só a questão teológica de dar estudo bíblico e tal, mas viver, porque também não tem como pregar sem viver, né? Senão você é um hipócrita. Isso é glorificar. A glorificação está diretamente ligada à pregação do evangelho. Uma igreja, ela passa a morrer quando ela deixa de ser uma igreja missionária, quando ela deixa de ser uma igreja comprometida, quando ela deixa de ser uma igreja aonde testemunhe do poder de Deus, testemunhe e pregue e vive a mensagem. O que tem acontecido no nosso meio? O que tem acontecido no nosso meio é que a grande Babilônia, começando lá para a grande mãe, né, a grande meretriz, que tem as suas filhas por aí, desenvolveu um conceito de adoração contemplativo, que é um veneno isso. A adoração contemplativa é um veneno jesuítico, tá? Da Contra-Reforma, onde levam as pessoas a simplesmente numa ideia de estado de contemplação e não de trabalho de ação, de pregação, de tirar as pessoas das garras de Satanás e trazer para a luz. As pessoas acabaram então dando ênfase em cultos musicais com bons pregadores e que preguem aquilo que afofa o ego, que agrade. Ou seja, nada mais é do que colocar-se no centro de tudo. Eu quero ouvir a música que eu gosto, com os sermões que eu gosto, na igreja que eu gosto, com a infraestrutura que eu gosto, e isso é adoração do ser humano, não a glorificação de Deus. Assim E pelo jeito vai me enviou ao mundo, eu também os envio, Pai. E como é que Deus enviou Jesus ao mundo? Para pregar nos lugares que ele gostava? Para ouvir as músicas que ele curtia? Pregar a mensagem que confortava e deixava ele e os ouvintes felizes? Ou ele pregava o que tinha que ser pregado? E até que e qual foi o custo da pregação dele? Aonde chegou e até que ponto chegou a pregação dele? O fato é que nós hoje
igreja pujante, nos acomodamos e queremos viver no nosso conforto. E aqui eu teço a minha crítica a esse grupo que vira e mexe ergue no nosso meio, dessas pessoas que se isolam no meio do mato, achando que são os reformadores. Nunca esteve tão longe da verdade isso aí. Dar glória a Deus, portanto, é você receber o poder que vem do Espírito Santo, não está em você, para pregar a palavra que vem de Deus e não a sua palavra, não a sua filosofia, mas a palavra de Deus, onde você vai sim necessariamente ter que se sacrificar em maior ou menor grau, e quanto mais o fim se aproxima, com certeza o sacrifício vai ser exigido cada vez mais, ao ponto de dar a vida, se necessário for. Algumas pessoas me perguntam se no tempo do fim nós vamos morrer pregando o evangelho. Olha, não sei, Satanás tem ódio desde lá. Satanás matou Abel através de Caim. E ele continua fazendo a mesma obra até hoje, e continua matando gente por aí até hoje. Então, veja, se a gente vai morrer ou não, isso aí vai depender. Eu penso que quanto mais você glorifica a Deus, mais risco de morte você corre aí, viu, diariamente. Quanto menos você glorifica a Deus, mais confortável você vive, e aí você acaba, então, passando aí desapercebido. Precisamos repensar, como igreja, sinceramente, fazer uma correção tremenda. Devemos voltar à palavra profética e pregar, como diz o espírito de profecia, tocar a trombeta no sonido certo. Devemos tocar a trombeta no sonido certo, e nos conscientizar que dar glória a Deus é uma tremenda responsabilidade. É a responsabilidade de multiplicar o reino de Deus no meio das trevas, de viver uma vida realmente cristã, bíblica, onde a sua vida é centrada em Jesus Cristo e não em você, onde a sua cultura, o seu modo de pensar, sua filosofia, sua cosmovisão, ela se torna bíblica e somente a Bíblia, tá? É o voltar à sola escritura que Lutero tanto gritou e defendeu, muitos morreram e hoje foi totalmente destroçado, a Contra-Reforma venceu no meio teológico, logicamente que no reino não, porque as portas do inferno nunca prevalecem contra Deus, nem contra a palavra dele, nem contra a igreja dele, mas na academia, olha, a Contra-Reforma teve sucesso, a Igreja Católica Apostólica Romana não tem pressa, né? E os projetos deles envolvem séculos, e eles conseguiram. Eles conseguiram fazer um movimento ecumênico acadêmico, conseguiram fazer com que metodistas firmassem acordos teológicos, luteranos firmassem acordos teológicos, presbiterianos formassem acordos teológicos, isso desde os anos 2000 já, faz 20 anos. Dar glória a Deus envolve uma vida de solidão, dar glória a Deus envolve uma vida de compromisso inflexível à verdade. Dar glória a Deus envolve você sacrificar os seus desejos, anseios humanos, né? Dar glória a Deus envolve você renunciar até paladar. Geografia, tem gente que quer ficar no tranquilo, né? E Deus, de repente, está mandando para tal lugar lá. Dar glória a Deus significa você viver uma vida somente para Ele, para honra e glória dele. Estamos aquém disso, eu também estou aquém. E precisamos de um reavivamento, uma reforma urgente. Vai acontecer, não estrondoso, nada disso. Vai ser algo assim muito individual. Pessoas que tomarão decisão de viver somente para Deus. Acredito que deu para entender aí, né? O dar glória a Deus, portanto, envolve sacrifício em todas as áreas, de conceitos, de cosmovisão, geográfico, estar à disposição. Um exemplo prático aqui para você pensar. Nós vivemos numa grande cidade onde as pessoas lutam para se manter. Cada vez mais difícil, os custos aumentando, o salário estagnado e as pessoas, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo aí, políticos agarrados no poder. Veja aí o que aconteceu na Venezuela, veja o que aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil e o que vem acontecendo aí ao redor do mundo. A classe política agarrada no luxo, na ganância, na corrupção tremenda. E aí, nesse contexto todo de dificuldade de vida, né, do ganha-pão e tal, as pessoas acabam fazendo uma jornada de trabalho, duas, três, quatro, para se sustentar e viver nessa Babilônia. E aí você vai deixando de ler Bíblia, você vai deixando de orar, você vai deixando de ter tempo para dar estudo bíblico, porque a sua vida está uma correria. Fico pensando, né, onde que está a glória de Deus aí nessa história? Não tá, não está.
Eu penso que hoje, para você guardar o sábado, você praticamente tem que abrir mão já de muita coisa, até de condições financeiras melhores. Você vai ter que restringir seu horário de trabalho, não só ao sábado, mas durante a semana. Isso envolve sacrifício. Para você reservar tempo para meditação, comunhão com Deus, receber o Espírito para poder ter condições de dar glória a Deus, porque essa glória vem dele, nós carecemos da glória. Cristo é o vivo e novo caminho, aonde é possível essa glória se manifestar pela presença do Espírito Santo, que ele mesmo enviou, graças ao sacrifício dele. Só que para eu receber essa glória, eu tenho que estar disposto a ser um discípulo dele, que nada mais é do que se colocar no mesmo caminho de sacrifício e abnegação, a qual ele testemunhou aqui na terra, e que nós não estamos dispostos a fazer. Ou seja, o conceito laodiceano, que é o conceito final de glória, de adoração, é achar que é rico, que é autossuficiente, que está tudo certo, mas é uma condição miserável da igreja cristã no tempo que a gente vive. Então, estamos longe da glória e o retorno da glória é necessário, né? Tem até um livro, né, chamado O Retorno da Glória, né, que fala sobre oração e tal, né? Pregação. Fica a dica de leitura aí se você não leu, O Retorno da Glória. E é isso. Dar glória a Deus é esse sacrifício, esse comprometimento em testemunhar e pregar e dar muitos frutos. Dar muito fruto e que o fruto permaneça, tá? É um negócio de fazer, ser discípulo e fazer discípulo para que Deus seja glorificado.